Talvez o maior engano que cometemos em nossa busca espiritual é acreditar que precisamos entender a alma. Queremos interpretá-la, traduzi-la em palavras, fazê-la responder às perguntas da mente. Mas Rumi dizia que a alma não fala como os homens. Ela canta através do silêncio. E o que chamamos de confusão, muitas vezes é apenas a alma pedindo silêncio, e não mais barulho de pensamentos. A alma não quer discutir teus medos. Ela quer que tu os observes até que se dissolvam. A alma não quer gritar o que sente. Ela quer que tu te cales o suficiente para ouvir o que o silêncio tenta te mostrar. Escreve nos comentários: eu escolho ouvir o silêncio da minha alma. E se quiser se aprofundar nesse caminho do coração, torne-se membro deste canal. Tua alma vai reconhecer o chamado. O silêncio é o idioma da alma, e todas as outras vozes são apenas traduções imperfeitas. Quando Rumi se recolhia para dançar com o invisível, ele não fazia perguntas a Deus. Ele apenas silenciava. O som da flauta que inspirou tantas de suas poesias nascia do vazio, e era esse vazio que o tornava cheio de presença. Tu já percebeste que quando o silêncio te envolve, algo dentro de ti se organiza. É como se o universo inteiro começasse a respirar contigo, e a confusão, antes tão densa, se transformasse em um campo de paz. Essa é a alquimia que o sufismo chama de samã, a escuta sagrada. Escutar o silêncio é ouvir o som do divino ecoando dentro de ti. O problema é que fomos treinados para ter medo do silêncio. Ele revela tudo o que escondemos. Quando te calas, a mente começa a gritar, e é nesse caos inicial que muitos desistem. Mas Rumi ensinava que é exatamente ali, no meio do desconforto, que a alma começa a emergir. O silêncio não é ausência, é presença concentrada. Ele é o templo onde Deus fala em murmúrios. Tu não encontras o divino em gritos, mas na leveza de um instante em que o tempo para. Imagina um lago. Se tu continuas jogando pedras, nunca verás teu reflexo. Assim é tua mente. Enquanto falas demais, pensas demais, reages demais, o espelho da alma se agita e tu não consegues ver quem és. O silêncio é o cessar das pedras. É o instante em que a água volta a ser espelho. Nesse reflexo, tu não encontras respostas, mas algo muito maior. Encontras-te a ti mesmo. O sufismo chama esse retorno de fana, o desaparecimento do ego na presença do amado. Não se trata de morrer, mas de desaparecer daquilo que é falso. E para isso, o silêncio é o portal. Quando paras de querer controlar, explicar ou resolver, tu permites que o mistério te respire. E quando o mistério te respira, a alma começa a falar, mas sem palavras. Rumi dizia: além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu te encontrarei lá. Esse campo é o silêncio. É o espaço onde tua alma deixa de ser prisioneira de opostos. Lá não há julgamentos, apenas presença. Lá, o coração é ouvido, não por ruídos, mas por vibrações. Tu não entendes a vida nesse campo, tu a sentes. E quando tu a sentes, compreendes que nada está contra ti, apenas te chamando para dentro. Cada vez que te calas diante da vida, o universo te revela um segredo. As palavras escondem, o silêncio revela. Por isso, as grandes verdades nunca foram escritas, foram intuídas. Foram sentidas por aqueles que ousaram mergulhar no silêncio da alma. O verdadeiro mestre não é o que fala muito, mas o que cria silêncio dentro de ti. Tu percebes como o mundo moderno é barulhento? O ruído não está só fora, mas dentro. É o barulho das comparações, das exigências, das vozes herdadas que te dizem o que deves ser. Esse ruído é o véu mais espesso que separa o homem da alma. O sufi aprende a dançar no meio desse ruído até que o som externo se dissolve. E só o coração continua girando. Essa dança é símbolo da alma, que gira em torno do silêncio de Deus. Quando começas a ouvir teu próprio silêncio, percebes algo profundo. Ele não está vazio, ele está vivo. Ele pulsa, vibra, respira. É nesse silêncio vivo que a alma te mostra o caminho. Ela não quer que tu perguntes o que fazer, mas que tu sintas quem és. E quando sabes quem és, a ação certa se manifesta naturalmente, sem esforço. Há pessoas que dizem: mas eu tento meditar e minha mente não para.
Rumi responderia: deixa ela dançar. O silêncio não é a ausência de pensamentos, é a liberdade de não te perder neles. Tu observas, e quanto mais observas, menos te identificas. O silêncio cresce, o silêncio toma forma, e de repente é ele quem te observa. O coração humano é como uma tenda do deserto. Quando o vento sopra forte, tudo dentro se move. Mas se tu fincas bem as estacas da presença, o vento se torna música. Assim é o silêncio. Ele te protege quando aprendes a habitá-lo. E o que antes parecia solidão se transforma em comunhão. Porque no silêncio, tu nunca estás só. O silêncio é o lugar onde o divino te encontra sem intermediários. Na tradição sufi, há um termo chamado Khalwa, o retiro interior. Não significa fugir do mundo, mas recolher-se dentro dele. Tu podes estar no meio da multidão e ainda assim estar em Khalwa. É o estado em que teu coração permanece silencioso, mesmo quando tudo à tua volta é ruído. Essa é a verdadeira liberdade. Não depender do silêncio externo para sentir o silêncio interno. Rumi dizia que o amor é a voz do silêncio. E quando o amor fala, ele não argumenta, ele dissolve. Ele não convence, ele transforma. O amor não grita, ele toca. E quando tu o sentes, todo barulho da mente se ajoelha. O amor é a vibração silenciosa que mantém o cosmos unido. Escutar o silêncio é escutar o amor em sua forma mais pura. Percebe que toda vez que tu tentas forçar a vida, ela se fecha, mas quando tu silencias, ela se abre. O silêncio é a entrega que abre portais. É o espaço entre o pedir e o receber. É o instante em que o coração se alinha ao ritmo da existência. Quando tu te tornas silencioso por dentro, até tuas palavras ganham poder, porque nascem do mesmo lugar de onde brotam as estrelas. Não há nada que tu precises conquistar espiritualmente. O que precisas é parar de resistir. A alma não está longe, está encoberta. E cada momento de silêncio é um gesto de retirada do véu. Tu vais tirando camada por camada até que só reste luz. E quando só resta luz, não há mais tu e Deus. Há apenas o silêncio, que é o próprio nome dele. Rumi dizia que o silêncio é o oceano e as palavras são as ondas. As ondas vêm e vão, mas o oceano permanece. Tu não és teus pensamentos, és o espaço silencioso entre eles. Quando percebes isso, a vida inteira muda. A dor ainda pode vir, mas não te domina. O medo pode aparecer, mas não te define. Porque há algo mais profundo que tudo isso, o silêncio consciente que observa. Agora, pergunta-te, quantas vezes tu realmente escutas o silêncio dentro de ti? Quantas vezes tu te permites apenas estar, sem tentar consertar, sem tentar entender, sem tentar ser algo? Talvez a resposta esteja esperando no instante em que tu parares de procurar. Tu sentes que há algo em ti pedindo pausa, pedindo espaço? Algo que não quer explicações, apenas presença? Ouves o chamado da tua alma no meio do barulho do mundo? O silêncio não é a ausência de som, é a presença de algo maior do que o som pode conter. Quando entras nesse espaço, percebes que há uma melodia tocando dentro de ti que nenhuma canção do mundo consegue imitar. O que o homem chama de tédio, o sufi chama de iniciação. É nesse aparente vazio que o divino começa a escrever sua linguagem secreta em ti. O silêncio não é para os que querem entender, é para os que estão dispostos a se dissolver. A mente busca significado, o coração busca comunhão, e no silêncio, só o coração sobrevive. Há uma diferença entre calar-se e estar em silêncio. Calar-se é não falar. Estar em silêncio é não se perder. Podes estar mudo e ainda assim cheio de ruído interno. O verdadeiro silêncio acontece quando tu deixas de lutar contra a vida. É como se algo dentro de ti se rendesse e dissesse: tudo bem, eu confio. E nesse instante, a alma se abre. O silêncio não é uma prática, é um estado natural quando o esforço desaparece. Tu foste condicionado a acreditar que crescer espiritualmente é acumular mais. Mais conhecimento, mais técnicas, mais controle. Mas o silêncio é o contrário. Ele é o desaprender.
Ele é o espaço onde o mais se torna menos, e o menos te devolve a essência. O silêncio não acrescenta nada. Ele te devolve o que nunca foi perdido. Essa é a alquimia sagrada de Rumi, o retorno à simplicidade que o ego teme. A mente tem medo do silêncio porque nele ela não é necessária. E é por isso que ela cria distrações, planos, lembranças, urgências. Tudo para evitar o contato direto com o que é real. Mas se tu ousas permanecer, mesmo por alguns segundos, o silêncio começa a te revelar algo que nenhuma palavra contém. Tua própria eternidade. O silêncio é o espelho onde Deus se vê em ti. Na tradição sufi, há um momento chamado sukun, o repouso interior. É quando o buscador para de correr atrás do divino e percebe que ele nunca esteve longe. A alma não quer que tu grites para o céu. Ela quer que tu ouças o céu dentro de ti. Quando tu percebes isso, a busca se transforma em encontro. Não há distância entre o buscador e o buscado. Há apenas o ruído que separa. E quando o ruído cessa, tudo se une. Talvez o silêncio não precise ser aprendido, mas lembrado. Ele já está aí, debaixo de todas as camadas de ruído. Não é algo que tu crias, é algo que tu permites emergir. O silêncio é como o sol por trás das nuvens. Ele nunca deixou de brilhar. Tu é que esqueceste de olhar para dentro. E quando tu olhas, o que descobres é assustador e libertador. Não há alguém ouvindo o silêncio. Há apenas o silêncio ouvindo a si mesmo. Rumi dizia que as palavras são apenas a sombra do silêncio. E é verdade. Toda vez que tentas explicar o que sentes, o mistério se retrai. O silêncio é o único recipiente capaz de conter o amor divino sem transbordar. Ele é o cálice, onde o amado derrama sua presença. É por isso que os sufis dançam. Não porque querem falar com Deus, mas porque o silêncio dentro deles se move. Tu acreditas que ouvir o silêncio é passividade, mas no silêncio há uma ação secreta, uma transformação invisível. Ele não é vazio, ele trabalha em ti. Ele reordena tua energia, tua atenção, teu olhar. Quando tu silencias, não estás parado, estás sendo reescrito. O silêncio te reinicia, te purifica, te devolve ao agora. É o som mais ativo do universo. Quantas vezes tu tentaste mudar a tua vida usando força e nada mudou? Talvez o que faltou não foi vontade, mas escuta. Quando tu te calas, tu começas a ouvir o que realmente importa, e a alma te mostra caminhos que a mente nunca veria. O silêncio é o mapa que só aparece quando tu paras de procurar. Ele te mostra não o destino, mas o caminho que nasce sob teus pés a cada passo. O silêncio é o mestre que fala com gestos invisíveis. Ele não te ensina com frases, mas com presenças. Ele não te convence, ele te dissolve. Quando tu o escutas de verdade, algo dentro de ti morre. E o que nasce é mais leve, mais real, mais inteiro. O silêncio não mata tua voz, ele a afina com a do universo. Rumi não buscava o silêncio para fugir do mundo, mas para ouvir o mundo sem ruído. O sufi vive no mercado e ainda assim é silêncio por dentro. Ele fala, mas suas palavras nascem do centro vazio. É por isso que quando ele fala, algo em ti desperta. As palavras de um homem silencioso não são sons, são vibrações. E tu as sentes mais do que as entendes. O silêncio é uma chama fria. Ele não queima, mas consome o que é desnecessário. Ele apaga o fogo da ansiedade e acende o fogo da presença. Quando tu te aproximas dele, começas a perceber a diferença entre o que é real e o que é ruído. Tudo o que não é essencial se desfaz, e o que sobra é pura consciência. É curioso, quando falas demais, as pessoas te ouvem menos, mas quando silencias, elas sentem tua presença. O silêncio tem uma autoridade que a voz não alcança. Ele comunica o invisível. Ele diz tudo sem dizer nada. E quando tu aprendes essa linguagem, tu não precisas mais provar nada. Tua vibração fala por ti. Muitos pensam que o silêncio é uma ausência de emoção, mas é o oposto. Ele é o espaço onde o amor pode respirar sem medo. O amor verdadeiro não precisa se explicar. Ele apenas é. Quando tu te silencias, tu te tornas esse espaço. E é ali que a alma floresce, porque finalmente encontra ar puro.
O silêncio é também o remédio para o cansaço espiritual. Tu não precisas entender todas as dores, apenas deixar que o silêncio as acolha. Ele não apaga a tua dor, ele a transforma em sabedoria. Porque o que o silêncio toca, ele purifica. Ele transforma o peso em leveza, o medo em clareza, a dúvida em rendição. Rumi dizia que, quando o silêncio habita teu coração, Deus habita a tua vida. O silêncio é a morada onde o amado se sente à vontade. Ele não entra em corações barulhentos, porque o amor não compete. Ele espera até que o ruído da pressa cesse, e então chega, suave como uma brisa que tu só percebes quando paras. Tu já notaste que o silêncio não pede nada? Ele não exige, não compara, não julga. Ele simplesmente é. E quando tu te tornas silêncio, tu também deixas de exigir da vida. Tu deixas de lutar por controle e passas a fluir com o que é. E nessa rendição silenciosa, paradoxalmente, tudo começa a se alinhar. O silêncio não é um refúgio distante. É um estado que tu podes acessar agora. Basta respirares, basta parares, basta ouvires o espaço entre um pensamento e outro. Ele está aí. Esse intervalo é o portal. É por isso que os mestres sufis sorriem. Eles sabem que o segredo não está em acumular respostas, mas em repousar no intervalo entre as perguntas. Mas talvez o mais misterioso sobre o silêncio é que ele te revela algo que tu nunca imaginaste. Ele não é teu. Ele é o próprio divino se experimentando através de ti. O silêncio é Deus se lembrando de si mesmo dentro da tua consciência. Tu pensavas que estavas ouvindo o silêncio, mas o silêncio é quem sempre esteve te ouvindo. E agora, se o silêncio é o idioma da alma, o que será que ele está tentando te dizer neste exato momento? Tu consegues senti-lo se movendo por trás das palavras, respirando entre teus pensamentos, chamando teu nome sem som? Há um instante em que todo buscador percebe que o som da própria voz é o último obstáculo entre ele e a verdade. A mente tenta traduzir o mistério, mas o mistério não cabe em pensamento. Quando o sufi fecha os olhos, ele não busca respostas. Ele busca o espaço onde as respostas deixam de ser necessárias. É nesse vazio que o amado se manifesta. Tu pensas que o silêncio é o fim, mas ele é o começo. É a aurora antes de qualquer palavra. O silêncio é a morada onde o coração aprende a ver. Não com os olhos, mas com a presença. É por isso que muitos falam sobre Deus, mas poucos o sentem. O ruído da interpretação bloqueia o perfume da experiência. O silêncio, por outro lado, não tenta explicar a flor. Ele a deixa desabrochar. O homem quer entender o mistério. O sufi quer se tornar o mistério. Por isso o silêncio é seu templo invisível. Quando te aproximas do silêncio, o tempo muda de forma. O relógio não te serve mais. Tu percebes que os minutos e as horas são apenas medidas do barulho. No silêncio, tudo é eterno. O agora se expande e se torna o único lugar onde a alma realmente respira. É ali que o coração descansa e o ego se desfaz como fumaça ao sol. O silêncio é o som antes da criação. O Alcorão começa com uma letra solitária, Alif, que representa o sopro silencioso de onde tudo nasceu. O universo inteiro surgiu de um silêncio vibrante, e é para esse silêncio que tudo retorna. Quando tu escutas o silêncio, tu voltas para casa. É o reencontro com a fonte que nunca te abandonou. Mas cuidado, o silêncio verdadeiro não é confortável no início. Ele desmascara. Ele mostra o quanto tua vida tem sido construída sobre ruído. Ele te faz ver o quanto tens medo de ti mesmo. É por isso que poucos permanecem nele. O silêncio é um espelho que não elogia nem condena. Ele apenas reflete o que é. E quem não suporta ver, foge. Mas quem fica, desperta. Tu acreditas que o silêncio é a ausência de vida, mas ele é o ventre de toda a vida. Tudo o que existe nasceu dele. O canto do pássaro, a respiração do vento, o som do teu nome, todos vieram de um mesmo vazio que se atreveu a vibrar. O silêncio é a matriz do verbo. Quando tu te silencias, tu voltas para esse ponto original e começas a criar a partir da pureza. Rumi dizia, o silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é má tradução. Isso significa que quanto mais tu falas, mais longe ficas da essência. As palavras tentam vestir o invisível, mas ele é nu.
O silêncio é a nudez da alma, sem máscaras, sem papéis, sem desejo de impressionar. Quando tu te permites ser assim, tu te tornas transparente. E é por essa transparência que o divino se move. O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a ausência de resistência. Ele acontece quando tu deixas de lutar contra o que é, quando tu não precisas mais de explicações para estar em paz. Esse é o ponto onde a alma começa a brilhar sem esforço. O silêncio não é conquistado, é revelado. E ele se revela quando tudo o que não é essencial cai. Aqueles que vivem no barulho confundem ruído com vitalidade. Pensam que o movimento é sinônimo de progresso, mas muitas vezes é apenas fuga. O silêncio não é estagnação, é foco absoluto. É o olho do furacão onde tudo gira, mas o centro permanece imóvel. Ser silencioso é estar inteiro, mesmo quando o mundo desaba à volta. Há um silêncio que é denso como o mar profundo. Nele, tu não flutuas, tu afundas. E quanto mais desces, mais leve te tornas. Esse é o silêncio que transforma. Ele não te dá respostas, ele te devolve a ti mesmo. A superfície da mente desaparece, e o que resta é um vasto oceano de consciência. Nesse oceano não há perguntas nem dúvidas. Há apenas um ser que observa, e esse ser é o próprio silêncio. A alma não quer que tu fales dela, quer que tu a sintas, e sentir é algo que só o silêncio permite. Porque sentir não é pensar. É permitir que algo te toque sem que tu o controles. É permitir que a vida te atravesse. No silêncio, tu te tornas permeável. Tudo passa por ti. A dor, o amor, o medo, o êxtase, e nada te aprisiona. Esse é o verdadeiro poder. O silêncio é uma escola sem professor. Ele não ensina com frases, mas com presença. Às vezes ele te quebra, outras te cura, mas sempre te molda. E quanto mais o escutas, mais te percebes sendo refeito por dentro. O silêncio esculpe tua alma como o vento esculpe as montanhas. Lentamente, invisivelmente, mas de forma irreversível. Há um momento em que tu percebes que o silêncio é mais inteligente que qualquer pensamento. Ele não precisa se justificar. Ele não tenta estar certo. Ele apenas existe. E esse existir puro é sabedoria. É a consciência anterior à ideia de eu. Quando tu o reconheces, tudo o que é artificial desmorona. E o que sobra é o que sempre foi. O silêncio é o espaço onde o amor respira. O amor verdadeiro não vive em meio a palavras. Ele floresce na pausa entre elas. É no espaço entre um gesto e outro que o amor acontece. Porque o amor não é feito de promessas, é feito de presença. O silêncio é o chão onde o amor caminha descalço. Tu já notaste que o silêncio pode te responder mais rápido que qualquer oração? Quando tu te calas, o universo fala. Ele te mostra sinais, sincronicidades, coincidências sagradas. O silêncio afina tua escuta. Ele te coloca em sintonia com a frequência do invisível. E nessa frequência, tudo o que tu precisas já está sendo dito. Tu é que ainda não estavas ouvindo. No silêncio, o passado e o futuro perdem poder. Só o agora existe. E nesse agora, a alma se sente livre. O silêncio dissolve o peso das memórias e a ansiedade pelo amanhã. Ele é o descanso do tempo. É o refúgio dos que se cansaram de tentar controlar o destino. Quando tu estás em silêncio, o destino te encontra. O silêncio é uma forma de oração que dispensa palavras. É a fé que não pede, apenas confia. É a devoção que não suplica, apenas se entrega. É o estado em que o buscador e o amado se confundem. Não há eu pedindo, há apenas o amor fluindo. E quanto mais profundo é o silêncio, mais real se torna essa comunhão. Não há técnica para o silêncio. Tudo o que tenta forçá-lo o destrói. O silêncio é como uma flor. Se tu a apertas, ela murcha. Se tu a observas com calma, ela se abre. O silêncio se aproxima quando tu paras de persegui-lo. Ele vem quando percebe que não precisas mais dele, porque te tornaste ele. Talvez tu não precises aprender a silenciar, mas apenas deixar de interromper o silêncio que já vive em ti. Porque ele nunca foi embora. Ele está aí sob teus pensamentos, sob tua respiração, sob teu medo. Escuta, tu consegues sentir esse espaço agora?
Esse espaço é tua alma te chamando de volta. E se o silêncio que tu procuras não estiver fora, nem dentro, mas entre o que tu pensas e o que tu és, então onde exatamente começa o som da tua alma? Será que o silêncio que tu ouves agora é o mesmo que o universo ouviu antes de criar a primeira estrela? A alma não quer explicações, quer mergulhos. O silêncio não pede compreensão. Ele quer ser ouvido até que o ouvinte desapareça. O que muitos chamam de vazio é, na verdade, o ventre de Deus gestando nova consciência. Cada pausa, cada espaço entre as palavras é uma prece invisível. A mente tenta traduzir o indizível, mas o coração apenas reconhece. E quando ele reconhece, o verbo se cala e o silêncio começa a ensinar. Porque há uma linguagem que só o que foi ferido entende, e nela o som não existe. Apenas vibração, apenas presença. Talvez agora compreendas que o silêncio não é ausência de som, mas presença de essência. Quando o ruído interno morre, o universo começa a sussurrar, e é nesse instante que percebes. O que buscavas fora sempre esteve te chamando dentro. O silêncio nunca foi vazio. Era a voz do amado escondida em ti, esperando que cessassem as vozes do mundo. E quando finalmente cessam, ele fala sem dizer nada, e tu ouves sem precisar entender. Porque ouvir o silêncio é uma iniciação. É o retorno do discípulo à caverna sagrada do coração, onde cada batida é um mantra, onde o ar que entra é oração, e o ar que sai é rendição. É ali que o ego perde o nome e o ser reencontra sua casa. E o que parecia um fim é apenas o início de uma nova escuta, mais profunda, mais vasta, mais viva, porque o silêncio não termina. Ele se transforma em ti. Inscreve-te neste jardim sagrado, não como quem segue um canal, mas como quem é chamado a ouvir os sussurros do invisível. Aqui cada vídeo é uma pétala da mesma rosa, o amor divino. O silêncio está te observando agora. Fecha os olhos, escuta. O amado ainda está falando, mas não com palavras. Seja membro do canal, porque há ensinamentos que só o coração preparado pode ouvir. Acesso a conteúdos místicos, reflexões e vídeos reservados apenas aos que caminham mais fundo. Que tua alma esteja entre eles.